Meu nome é Marisete Pereira do Nascimento, eu sou massoterapeuta. Quando eu conheci a Igreja Universal, né, eu estava com depressão, né, e até que um dia eu, ouvindo, né, uma rádio, só que eu não sabia de que igreja que era. E quando um dia eu perguntei para uma pessoa se a pessoa sabia de que igreja que era, né, aquela rede aquele canal, né, de rádio, que era a Rede Aleluia. E aí a pessoa me falou que era da Igreja Universal. Aí eu perguntei para a mesma pessoa: tem Igreja Universal aqui em Carapicuíba, né, que é de onde eu sou? Aí a pessoa falou: tem uma Igreja Universal em frente a um mercado, né, que eu costumava frequentar aquele mercado, eu nunca tinha visto aquela igreja ali. Então eu decidi, né, um dia eu decidi ir. E quando eu cheguei lá, né, foi uma reunião, até que eu me lembro que foi uma reunião de videoconferência com o Bispo Macedo, né, foi a minha primeira vez na Universal, um domingo às 18 horas. E desse dia para cá, eu tomei a decisão de permanecer indo, né, quando terminou a reunião, o pastor veio, falou comigo, só que eu nunca me afastei, nunca fiquei sem ir na igreja, né? Mas eu estava dentro da igreja, mas eu não estava priorizando, né, a minha vida espiritual. Eu estava buscando por outras coisas, né, priorizando outras coisas. Eu fiquei durante uns 2 anos, né, dentro da igreja, frequentando, né, sendo uma frequentadora, na verdade, né. Durante 2 anos dentro da igreja, mas com depressão. Eu vivia com altos e baixos. Dias eu estava bem, outros dias eu estava mal, chorando, melancólica. Eu ouvi o homem de Deus falar, né, o que era pecado, o que era certo, o que era errado. Eu já tinha esse entendimento, mas lá fora eu não estava praticando o que eu estava ouvindo dentro da igreja. A culpada, assim, era eu mesma, porque eu ouvia tudo lá dentro, né? Ouvia as pregações. Além das reuniões que eu ia, eu ouvia no rádio, na televisão. Então, sempre se priorizou, né, o Espírito Santo. Mas eu nunca dei ouvidos, né? Assim, eu ouvia, mas eu não praticava aquilo que estava sendo ensinado pelo pastor. Quando veio esse jejum de Daniel, de 2017, eu estava cansada. Eu estava cansada de estar dentro da igreja e a minha vida tá do mesmo jeito de quando eu estava lá fora no mundo, né? Então, eu falei com Deus, né, assim, de que realmente eu queria ser diferente, que eu não queria mais ser aquela pessoa, né? Eu não queria mais ter aquele vazio, aquela tristeza dentro de mim. Então, quando, né, veio o jejum de Daniel, que eu priorizei esse jejum de Daniel, que eu já tinha feito outros jejum de Daniel, né? Porque 2 anos na igreja já tinha tido outros jejum, mas eu nunca tinha colocado força, nunca tinha priorizado, né? Nunca tinha feito realmente como né, os pastores, os bispos ensinam a gente a fazer. Na primeira semana, né, que começou o jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu lembro até hoje que foi numa madrugada, na minha casa mesmo, né? Eu falei para Deus que eu ia acordar, né, assim, todas as madrugadas para falar com Ele, que Ele me desse força para isso, né? Porque antes eu não tinha essa força nem para acordar de madrugada, para orar. Eu acordei de madrugada e fui falar com Deus, né? Falei para Deus que eu precisava daquela mudança, né, na minha vida, e que eu sabia, né? Eu já sabia que só Ele podia fazer essa transformação na minha vida. Então eu estava orando, falando com Ele, e foi assim um momento assim mais glorioso, né, que eu tive na minha vida, que ao mesmo tempo que eu estava falando com Deus, eu estava glorificando a Ele, eu comecei a louvar. Foi algo assim que eu não senti nada na hora, eu não chorei, assim, eu não tive assim aquela emoção, né, mas eu tive aquela certeza. E eu ouvi aquela voz de Deus assim, né, eu sou contigo, né, eu sou contigo. Então, a partir desse dia, né, dessa madrugada que eu fui selada com o Espírito dele, né, eu comecei, né, a ser uma outra pessoa. Eu continuei, né, o jejum, fiz o jejum inteiro, da mesma forma que eu comecei na primeira semana, terminou o jejum de Daniel. Então eu permaneci, né. Antes, né, eu era uma pessoa. Hoje eu sou outra e eu sei que só Ele poderia fazer essa mudança em mim, né. Se eu tivesse me atentado para isso antes, né, quando eu priorizei, né, e fui sincera diante de Deus, Ele me deu o Espírito dele. Então, assim, a importância dele para mim né, em primeiro lugar, é manter a minha salvação, né, me manter firme na fé, manter a minha salvação, porque não é fácil, né? Todas as guerras, todas as batalhas que eu tenho enfrentado, que sei que vou enfrentar, mas com Ele dentro de mim, eu sei que eu vou vencer uma por uma.